Graça e paz, igreja. Que bom estarmos aqui essa noite para agradecer o Senhor por mais uma semana que nós passamos e para agradecer aquela que virá. Amém? Que todos possam se colocar de pé, fazendo favor, com respeito à palavra. Se você estiver com sua Bíblia e puder abrir em Salmo 26, 8, assim diz: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Eu estou feliz, creio que vocês estejam felizes por estar na casa do Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo. Há um propósito de nós estarmos aqui, de celebrar a nossa vida em Cristo, de adorá-lo, exaltá-lo e saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes, alguém entre nós, ou até eu mesmo, nós chegamos aqui no meio de tantas turbulências, né, da tempestade, o vento soprando forte, o mar agitado, mas nós podemos contar com um Deus que acalma a tempestade, que um Deus que é soberano e que Ele reina. A única coisa que a gente não pode esquecer é que o Senhor reina. Ele reina sobre os céus, Ele reina sobre a terra. Amém? E é com alegria que essa noite nós vamos celebrar essa vida, celebrar o nosso Rei por tudo que Ele tem feito. E Ele fará em nossas vidas conforme a vontade dEle, não a nossa. Mas eu escolho adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará. Pelo lugar que Ele tem preparado para nós. Um lugar de paz, de alegria, de adoração. E que a gente possa realmente dar lugar no nosso coração para que o Senhor reine. Quantos de nós escolhemos deixar o Senhor reinar no nosso coração? Dá esse lugar para Ele. E falar: reina sobre os meus pensamentos, Senhor. Reine sobre as minhas decisões, sobre as minhas atitudes, sobre a minha rotina, sobre a minha semana. Reine, Senhor. O lugar que nós deveremos ir é correr para os braços do Pai. Correr para o seu reino, onde a gente vai encontrar o conforto, onde o Senhor vai tirar toda a angústia, toda a tristeza e transformar todo o nosso ser. E que a gente dê a Ele o que é dele e não nosso. Todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, seguindo, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Oh Deus, eu sou um pobre seguidor,
igreja. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Você está disposto a dizer ao Senhor o quanto você o ama? Você está disposto a dizer ao Senhor que você necessita dEle? Eu preciso dEle. Senhor, eu preciso de Ti. Você está disposto a realmente abrir o seu coração e falar: Senhor, me perdoa, porque eu pequei, eu errei. Ou nós estamos nos escondendo atrás de erros e mascarando esses erros e achando que está tudo bem, vai ficar tudo bem desse jeito. É o momento que nós temos de colocar-nos diante do Senhor. É um momento que, se a gente acabou de entregar o nosso coração e falar: reina sobre mim, então Ele vai reinar. Só que para Ele reinar, Ele tem que limpar. E é o momento que Ele vai limpar. Vamos deixar Ele limpar o nosso coração, a nossa mente. Tudo que nós fazemos que não está de agrado com aquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que o Senhor pede que façamos. O lugar agora é de ir mais alto, num nível mais profundo. É pedir realmente que Ele nos leve a esse lugar de adoração. Esse lugar onde há intimidade, a comunhão entre só você e Deus. Entre só você e Deus e mais ninguém. Porque ninguém precisa saber dos seus íntimos, da sua intimidade, mas Deus já te conhece. Deus já sabe o que você está passando. Ao menos você contar para Ele o que você está passando, Ele já sabe. Então só o adore. Tranquilize, se tranquilize e o adore. Vamos entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E dizer que somos frágeis. Que nós dependemos dEle, da graça e da misericórdia. Que o Senhor possa nos levar à intimidade. Que Ele venha sobre as nossas vidas. Aleluia. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Cante. Vem e toma o teu lugar, lugar de adoração. A vida como altar, um trono de louvor. Entrega-te, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração. Teu jardim particular,
regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar em lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar em lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem, Senhor, e toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Tens minha vida conquistar. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Aleluia! Dá-me tuas asas pra te alcançar em lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar em lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Um coral, só a igreja. Dá-me tuas asas pra te alcançar em lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado a Deus por cada criança aqui representada. Meu Pai, que o Senhor possa estar derramando sobre eles, ó Deus, o desejo de aprender mais de Ti. Ó Deus, fortaleça a vida deles, meu Pai. Cuide e capacite, ó Deus, cada uma delas, meu Pai. Que elas venham estar sempre animadas, ó Deus, firmes no Senhor, sendo fortalecidas por Ti, meu Pai. E que esse ministério venha a ser um ministério grandemente abençoado por Ti. E que, ó Deus, essas crianças possam estar, ó Pai, firmes quando crescerem, e que elas possam, Deus, seguir no caminho de Cristo, que elas possam estar firmes nos teus caminhos e sempre firmes nos teus átrios. E nós te agradecemos pelos pais, por todos aqueles que cuidam das nossas crianças. E nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, um pouco antes de Salmos. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que a família hoje está sendo muito atacada. O adversário da família. Neemias capítulo 4, versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus? Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Ele lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Vamos orar, depois nós vamos entender um pouco desse contexto. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor. Ó Deus, e nós pedimos a Tua orientação, nós consagramos, ó Pai, nossas vidas, ó Deus, para que Satanás, ó Pai, não venha atingir ninguém, para que Satanás, ó Deus, deixe famílias em paz, para que o diabo, ó Deus, deixe pessoas em paz, ó Deus, e que a paz do Senhor Jesus venha reinar sobre lares. Ó Pai, que em nome de Jesus toda ação demoníaca venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem conhece a história de Neemias? Algumas pessoas conhecem, um líder nato. A maioria dos seminários sobre liderança, eles sempre citam Neemias. Porque Neemias, ele é convocado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém havia estado no cativeiro babilônico, e houve então os muros foram derrubados, o templo foi derrubado, e agora ele ouve de alguns de seus irmãos judeus que a cidade estava totalmente em ruínas, já fazia algum tempo. E Neemias, por intermédio de Deus, é levantado para ir para Jerusalém e reconstruir esses muros. Depois você vai entender o porquê que nós vamos falar sobre essa história dele. Quando ele chega diante do rei Artaxerxes primeiro, nome bonito, né, de falar, né? O Xerxinho. Quando ele chega diante do rei, ele não poderia chegar diante do rei triste. Tem algumas músicas, né? Não chega na presença do rei triste, com cara fechada, por conta disso. Como ele era copeiro do rei, o copeiro do rei ele tinha que tomar a bebida do rei antes dele. Ou seja, se a bebida estivesse envenenada, quem morreria? Neemias, no caso. Então esse homem era um homem muito importante ali no reinado persa. E esse homem, então, ele aparece diante do rei numa certa ocasião triste. E o rei, ele fica com medo, ele fica temeroso. Como que eu vou falar para o rei que eu estou triste por causa do meu povo? Ele não vai gostar. E tudo mediante, né, a mando de Deus, o rei, então, concede a permissão para Neemias voltar lá em Jerusalém e reconstruir os muros. Mas até então ninguém sabia o que ele ia fazer lá. Quando ele chega, ele vai com o apoio do rei, com cartas do rei, para atravessar, né, muitos lugares ali, que ele precisava de cartas. Mas o que esse homem está fazendo aqui? Não é bem assim. Chega em Jerusalém, Sambalá e Tobias, dois homens enviados pelo demônio, né, que cita. Sambalá, ou Sambalate, ele era o governador da Samaria, que ficava próximo. E os samaritanos não comunavam com os judeus. Isso, nós estamos falando de 440 antes de Cristo, mais ou menos. Então, eles começam a se opor a Neemias. Quando eles entendem que Neemias chega ali, eles já acham que é uma afronta para eles. Irmãos, quando nós começamos a entender esse caso aqui, a gente vê que quando você já começa a colocar algum projeto, a oposição já se levanta. As pessoas já se levantam. E aqui, num modo de querer desanimar, porque eles falam, vocês vão reconstruir esses muros, e aqui uma raposinha qualquer, ela vai chegar e vai derrubar tudo de novo. E esses tijolos aí vão queimar. Porque antigamente o tijolo não é igual hoje. Era totalmente diferente, era mais palha também. O barro era um pouco diferente. Então, era um outro contexto. E quando os inimigos começam a ameaçar famílias, que nós vemos aqui na palavra de Deus, atacar as famílias envolvidas na obra, Neemias exortou o povo a se levantar agora e lutar pelos lares. Até então, ele estava reconstruindo os muros, ele convoca várias famílias. Os muros, eles estavam levantando, mas não era de uma vez. Cada família tinha um espaço e perto da sua casa. Porque Neemias, ele era um cara estrategista, ele tinha noção de liderança, então ele sabia, por conta de Deus, o que ele estava fazendo. Então as pessoas estavam obedecendo à liderança dele, porque ele entendia sobre essa parte também de distribuir as pessoas, as famílias, em lugares corretos. E aqui você pode ver, mais ou menos, né,
O povo trabalhando. O povo juntamente com Neemias, porque ele chega lá e vai falar o que para o povo? Ó, gente, cheguei aqui, nós vamos erguer um muro de novo e só. Não, ele tinha que preparar o coração do povo. Porque era um povo que já estava desanimado. Era um povo que já estava acomodado com a situação ali. Já estava há vários anos, era tudo derrubado. E os inimigos entrando, porque antigamente a cidade tinha que ser fortificada pelos muros. E haviam várias portas também. E agora? O povo à mercê dos seus oponentes e fica daquele jeito. E Neemias, amando de Deus, fica preocupado com isso. E hoje as famílias enfrentam batalhas espirituais semelhantes. Porque aqui no caso de Tobias, não sei se você já leu a passagem aqui no capítulo 4, eles são amando do diabo para desanimar, para tentar enfraquecer, tentar manipular uma situação, inventando histórias de Neemias, que Neemias estava ali para querer ser governador e etc. Mas só que então eles não sabem que Deus é quem tinha autorizado essa obra. Tanto é que depois no capítulo 5, eles falam, olha, pode parar com isso aí, não precisa, você não vai conseguir. E ele fala, e eles mandando cartas, Sanbalate, Tobias, lá de Samaria. O que Neemias fala? Olha, nós estamos numa grande obra, eu não vou parar para ficar voltando aí conversando com vocês não. Ou seja, igual a Spurgeon falava, eu não vou parar por qualquer probleminha para cachorro que late e ficar dando atenção. Não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. É isso que ele estava fazendo. Ele estava olhando e falou, não vou parar porque eu tenho uma grande obra para fazer. E hoje a igreja de Cristo tem uma grande obra para fazer. Então nós não vamos parar essa grande obra por causa dos demônios, por causa de coisinhas que Satanás tem colocado dentro das famílias. Então esse discernimento a gente precisa ter para não sucumbirmos. Amém, irmãos? Então os ataques têm sido constantes. O diabo ele vai querer destruir o que Deus criou para ser bênção. De alguma maneira, Deus criou a família para ser uma bênção, Satanás vem e vai querer destruir a família. Não estou falando apenas o casal, estou falando a família num modo geral. Quantas famílias estão sofrendo com filhos, filhas, netos, sobrinhos, etc. E aqui a gente precisa entender esse lado espiritual. Precisamos inspecionar os muros da nossa casa, do nosso lar, espiritualmente falando, como Neemias nos orientou amando de Deus. Irmãos, há muitas brechas. Olha aqui, você vê um muro ali, de repente tem um tijolo que falta. Um tijolinho daquele que falta. E olha só, a espessura desse muro não é igual uma parede dessa. Era de 2,50 metros a 3 metros. Era uma parede, uma senhora de uma parede. Né? Muros erguidos, um senhor tinha um muro. Então não era uma paredinha não, porque as pessoas guerreavam mesmo. Eles queriam tomar os territórios. E isso nunca parou. Então Neemias nos orienta, né, nessa questão de inspecionar, porque dá uma brechinha, é onde o diabo entra, espiritualmente falando. O desânimo vem por conta das pequenas brechas, espiritualmente. Hoje eu estou de boa, hoje não vou orar, hoje não vou ler a Bíblia, hoje eu não quero saber de nada, e são passos pequenos para a queda. A queda não vem grande. Na nossa vida também, profissional, qualquer outro setor da nossa sociedade, a queda às vezes não acontece do nada. Vem de uma maneira muito sutil. O casamento ele não acaba do nada, ele vem sempre amando também do diabo. Não é somente do coração endurecido, não é somente do lar ali que está em silêncio, da solidão de um casal, por exemplo, mas também tem um outro agente ali infiltrado. Tanto é que teve um camarada aqui em Israel, infiltrado e tentando colocar Neemias dentro do templo. E Neemias já achou, dentro do templo não entro, porque ali dentro, no Santo dos Santos, só que quem entrava era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele não era. E ele captou a mensagem, falou, esse camarada está meio com rolo. Isso aqui está fazendo uma tocaia para que eu caia e eles vêm e me matam. E ele não foi. E, obviamente, não conseguiram capturá-lo. Mas primeiro, como famílias cristãs, eu não posso ter medo. Não tenham medo. Olha, é muita coisa que vem, é Satanás que joga as coisas na minha mente, eu fico desanimado, é uma briga, antes de vir à igreja, às vezes você já passou por isso, brigas, e você entende que é algo espiritual, no meio da semana alguma coisa que não estava legal ali, não estava bem, e eu acho que é tudo natural, e não é. Está de TPM, ou ele está muito nervoso? Não, tem muita parte espiritual que nós não estamos percebendo. E o medo ele é natural, só que ele causa pelo menos 3 reações distintas. O medo pode nos paralisar. Alguém, quando você já ficou com medo, você ficou paralisado? Você tem medo do quê? De inseto, de animal?
cobra, escorpião, barata. Você vê, você faz o quê? Você pisa numa barata, você paralisa, fica paralisado, ou você corre? São as nossas reações. Algumas pessoas vão correr, outras vão gritar, outras vão matar, e outras vão pegar e comer em alguns países. Então, mas assim a gente vai... o medo, ele faz isso. Ou eu recuo, ou eu avanço com medo e tudo. Olha, eu estou com medo, tá complicado aí o negócio, a situação, mas eu vou assim mesmo. Eu não vou recuar. E hoje a igreja de Cristo não pode recuar, porque nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia não fala sobre esse nome, tá? Mas há uma batalha sendo travada nos céus, aqui, no primeiro céu nosso. Anjos e demônios têm travado uma luta contra a família, contra a tua vida. Irmão, se dermos brechas, nós vamos ser sucumbidos. Satanás é persistente, só que ele não é maior daquele que está em nós. Ah, mas o diabo está fazendo um caos na minha casa. Mas nós temos um Deus que é muito maior e muito mais poderoso do que ele. Ninguém vai ficar superestimando ele, e nem subestimando. Mas nós vamos estar centrados naquilo que ele é. Olha só o que a Bíblia fala em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Aqui está falando sobre os falsos profetas, falsos mestres, tá? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo é o diabo. Aquele que rege o sistema deste mundo é Satanás. Então, dentro de nós, que está o Espírito Santo, é muito maior do que aquele que está no mundo. Então, hoje, ninguém vai ficar, vou pisar na cabeça do diabo. Lembra? Eu vou lá no inferno, saquear o inferno. Eu vou não sei o quê. Não, o respeito cabe. Mas a vitória já é nossa. A vitória já é nossa em nome de Jesus. Então, coragem não é ausência de medo, é avançar apesar do medo. Eu coloquei aqui. Não é, eu tenho medo às vezes, mas mesmo assim eu vou lutar. Eu não vou ficar olhando a situação e achando que está tudo bem, está tudo normal. Eu vou ter que lutar com medo e tudo. Vai ter que conversar com fulano de tal. Vem um camarada atrás da sua filha, ele quer namorar com a sua filha e o cara não presta, o cara não trabalha, o cara é isso, o cara é aquilo. E aí? Vou ter que conversar com ele com medo e tudo. Porque o cara é meio, o cara é meio matador, o cara é meio... é daqueles caras, tal. E eu vou com medo lutar pela família. E isso nós vamos recuando e muitas coisas vão acontecendo. Na parte espiritual, por exemplo, principalmente. E o medo, ele vai contaminando outras pessoas. Da mesma forma, a fé também, ela fortalece o povo. Ela não contamina, fortalece. Assim que o medo... chega perto de alguém que está ali parado, olhando para algum lugar, e pergunta, o que está acontecendo? Rapaz, o negócio ali está feio, estou com muito medo e não avança. E nós não podemos ficar olhando para isso, para os medrosos, para aquelas pessoas também que ficam paralisadas. Irmãos, a igreja de Cristo, ela veio aqui neste mundo para ser vitoriosa. A igreja de Cristo está aqui neste mundo para ser uma igreja corajosa, uma igreja que não fica recuando por nada, porque senão daqui a pouco o mundo vai jogando uma enxurrada de ideologias, a igreja quieta, a igreja recuando, daqui a pouco a igreja está virando um shopping. A igreja agora mudou o sistema. Não, irmãos, a igreja precisa ainda adorar o Rei dos Reis, a igreja ainda é composta de famílias e de pessoas que obviamente, de famílias, e assim a gente vai indo sem medo, com coragem, avançando, em nome de Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, fala o seguinte, verso 8. Por fim, os oficiais acrescentarão, aqui está no futuro, porque ele estava falando que iria acontecer ainda. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Pode reparar, no seu trabalho, quando você fala alguma coisa, apresenta algum projeto, e a pessoa fala, não dá certo. Olha, eu quero fazer algo, até dentro de casa. Eu quero fazer algo. E a pessoa não vai dar certo, esse sonho aí, porque o sonho é seu, não é da outra pessoa. E para passar a visão, para passar esse sonho que você tem, não é tão simples. E às vezes, Deus te deu o sonho, para você, não foi para o outro. E algumas pessoas vão zombar. Quantas pessoas, por exemplo, que estão aqui, que quiseram ser algo ou alguém, não é alguém na vida, tá? Todos nós somos alguém na vida. Porque as pessoas acham assim, que eu tenho que estar num patamar X para ser alguém na vida. Não.
eu sou alguém onde eu estou. Se eu estou aqui porque Deus, né, tem me protegido aqui, tem me sustentado aqui. Mas também não é por isso que eu vou ficar parado, né? Lógico. Mas até então, eu não vou passar agora esse medo para as pessoas de dentro de casa. Eles vão ficar desanimados. Agora eles precisam ver em nós a nossa fé em Cristo. Olha, ele é uma pessoa diferente, ele tem fé. Ele acredita nesse Deus. Ele acredita naquilo que ele lê, ele morre por aquilo. Então as pessoas dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola, você vai apresentar algo, eles vão dizer não. Aí nós ficamos desanimados. Aí nós ficamos chateados. Então isso tem acontecido, mas por conta do medo. Isso vai trazendo desânimo. Só que um versículo-chave que não podemos esquecer é de Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmãos, olha só, a gente ouve muito a parte do diabo aqui, ó. Ó, resista ao diabo, resista ao diabo. Mas primeiro eu tenho que submeter a Deus. Não é somente ficar resistindo, mas eu preciso me submeter. Nesse tempo que eu estou resistindo ao diabo, eu vou fortalecendo a minha vida no Senhor. Eu vou fortalecendo a minha vida em Cristo. Eu vou crescendo cada vez mais no Senhor, me fortalecendo. Agora sendo guardado e protegido por Deus contra as armadilhas do diabo, contra as artimanhas que Satanás tem jogado sobre mim. Agora, pega a sua família e patrulhem a casa espiritual. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Tempos atrás, uma máquina retroescavadeira, acho que chama, vizinha estava derrubando um salão e ela pegou no cômodo do fundo. Então fez um buraco assim, mais ou menos. Se deixa, e ninguém tinha visto. O camarada lá da máquina quebrou o buraco lá na parede e não falou nada. E eu no outro dia vi aquele buraco. E se eu deixo? E se eu não vejo? Olha o tamanho. Entra uma pessoa tranquila ali. E estava tudo livre, lá de fora. E aí? Então nós precisamos patrulhar, inspecionar os muros da nossa vida espiritual. Os muros da nossa vida com Deus. Porque os nossos filhos estão atentos, as pessoas ao nosso redor estão atentas àquilo que eu tenho feito. Se a minha fé, ela é digna de ser vivida. Se a minha fé, ela é verdadeira em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então submeta-se a Deus, chegue-se a Ele com humildade. Senhor, me use, me capacite. Eu preciso ser melhorado aqui e ali, mas aí depois sim eu vou resistir ao diabo. Quando você for fazer alguma coisa, se consagre, ore ao Senhor, fala, Pai, eu vou fazer algo, eu quero me consagrar, me proteja, me cubra com teu sangue, para que eu vou e faça e tenha a vitória em cima disso, seja bem sucedido essa realização que eu vou fazer. E segundo, confiar no Senhor. Olha que palavra simples, mas na prática não é tão assim. A confiança em Deus e a fé, elas acabam caminhando juntas. Porque a fé é uma coisa, a confiança, mesmo que são palavras semelhantes, mas não são iguais. A fé é uma coisa, a confiança é outra. Eu confio que Deus está fazendo algo, eu confio que Deus está na minha casa, eu confio que Deus está no meu trabalho, por meio da minha fé. Salmos 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança em quem? No Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Às vezes nós estamos para cá e para lá, perdidos, achando alguma coisa. E é só clamar ao Senhor, porque nós temos uma esperança. Irmãos, nós como famílias cristãs, a igreja, nós vamos precisar levar essa esperança para as outras. Para as pessoas que estão sem esperanças. Você para em algum lugar, as pessoas já vêm colocando um monte de empecilhos em cima de você. Olha, tá difícil, né? Você chega em algum ambiente, hoje de manhã eu fui abastecer o carro ali, o frentista, né, bravo com toda a situação, com um monte de coisas, e é assim que as pessoas estão vivendo. E aí se nós não estivermos firmados no Senhor, a gente não consegue passar essa esperança, eu vou passar medo. É verdade, nós vamos acabar morrendo. Nas redes sociais, um monte de gente lançando medo sobre outras pessoas. Muita gente não quer nem ver mais alguma coisa por conta de medo. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Então é muita informação. Conversei com um irmão que está afastado essa semana, não da nossa igreja, e ele falou assim, eu não confio mais em igreja nenhuma, eu não confio mais, por quê? Aí eu fui indo a fundo, fica assistindo coisas na internet,
aqueles profetas que se auto-intitulam, aquelas lives, e fica vendo isso, aquelas revelações, e fica só vendo isso, aí desanimou. Mas aí até eu desanimo, não é só você. Então a gente precisa se apegar naquilo que traz esperança, e o Senhor vai inclinar para nós, Ele vai ouvir o nosso grito de socorro. Às vezes tem gente aqui dentro, nos assistindo, que está gritando, clamando por socorro, e Deus, Ele ouve. Quando você se achega, se humilha diante do Senhor, Ele vai ouvir teu clamor, Ele vai ouvir aquilo que você está falando. Então não desista da tua casa, não desista da sua família. E voltando aqui em Neemias, ele se lembrou, né, ao povo, que Deus era um Deus grande, um Deus temível pelas nações e por todos, e um Deus muito poderoso. Ele tinha que reafirmar isso para as pessoas, porque senão todos estavam com medo. E ele estava reafirmando isso. Olha, o nosso Deus, Ele é o Deus soberano. Não é um Deus dos amorreus, não é um Deus de Baal. Não, nosso Deus é soberano. Nosso Deus é um Deus justo, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente. E é um Deus, principalmente um Deus eterno. E a gente precisa ser como Neemias, que não se abalou pelas críticas. As pessoas chegavam desanimando ele. Irmãos, críticas vão existir sempre. Então não desista e não desanime por conta da crítica. Ele falou lá em Neemias 2:20, o Deus dos céus é que vai nos fazer prosperar. E às vezes dentro de casa, as críticas vêm, você vai fazer alguma coisa e isso é natural. Isso é para o teu crescimento, para o nosso crescimento. As críticas virão, você chega diante do seu pai e fala, pai, vou fazer a faculdade tal. Não, rapaz, não faz isso não. Pai, vou trabalhar em lugar tal. Não, mas aí começam as críticas, né? Mas isso acaba sendo natural. E a gente precisa não repetir os mesmos erros, se foram erros, com os nossos filhos. Irmãos, e hoje as pessoas estão querendo entender o porquê, né, das gerações e tal, mas isso faz parte. Faz parte são eras, são épocas. Essa, então, de geração, o que nós precisamos colocar é a nossa fé. E principalmente a educação, o respeito para as nossas crianças, para os nossos jovens. E aqui, o que Neemias de fato ocorreu, ele confiou na missão que Deus deu para ele. Olha, vai lá e faz acontecer o negócio, não fica com medo. Porque senão, quem que ia liderar aquele povo? Ninguém. Eles estavam acomodados. Então, se Neemias fica ali no rei, no palácio, tranquilo, está tudo bem. Não, ele não foi. Ele não ficou, ele foi lá para Jerusalém. Eu vou lá porque eu vou fazer uma grande obra. E hoje nós estamos fazendo a maior obra do mundo, que é levar o evangelho, que é salvar vidas, que é cuidar de pessoas. Irmãos, há pessoas que não querem ser cuidadas, é normal. Mas há muitas pessoas para serem cuidadas, para serem amadas, para orar por cada uma delas. Então hoje a minha missão é orar por pessoas. E dentro de casa também. Agora, se eu não oro pela minha própria casa, eu não vou orar por pessoas lá de fora. Não faz sentido. Então ore por sua família e ore por pessoas lá fora também. E teve um dado momento que Neemias, ele apresenta os inimigos diante de Deus. E tem uma parte que eles estão construindo os muros, e quando eles começam a ver a oposição chegando, Neemias conversa com os mais jovens, os homens ali, e dá armas para todas as famílias. E vocês vão trabalhar com uma mão e com a outra mão a espada. Não era para matar, ele não deu isso para matar as pessoas. Para se proteger, embora seja uma arma ofensiva, mas era para proteção. Então eles trabalhavam durante o dia, à noite outra turma, e eles sempre ali, ó, trabalhando com uma mão e com a outra aqui, ó. Vigilância, ó, tá vindo aqui. Nós precisamos fazer a mesma coisa, vigiar. Está aqui, ó, com a espada do Espírito aqui, que é a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para Deus, na obra de Deus, onde eu estou, é a obra de Deus, é lá no seu trabalho, é onde você está. Lá no teu bairro, na tua casa, é lá que nós vamos fazer nosso ministério. E ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou vigilante aqui, ó, por conta dos inimigos. Por conta de Satanás que quer nos destruir, que quer derrubar nossa casa. Deu brecha, acabou. A ação aconteceu. Ele entrou em ação, não ficou somente na oração. Ele estava orando, ou seja, aqui orando, trabalhando e agindo. Então, esse é dos atributos, esse é um dos atributos mais fantásticos de Neemias. E outro ponto, lutem pelas suas famílias. Por que nós estamos falando sobre isso?
Nós estamos no mês da família, que hoje é o último domingo do mês. Lutem pelas suas famílias, porque muita gente não quer mais lutar. Nós lidamos com muitas famílias praticamente diariamente. Muitas pessoas já desistiram. Já deu, não quero mais. Vamos nos divorciar, ou vamos... Olha, esse filho aqui não tem jeito, vamos interná-lo. E as famílias estão sendo destruídas. Pais, cuidem com quem seus filhos andam. Há muita gente aí que diz-se amigo, mas não é. A gente precisa cuidar. Quantos filhos aí se envolvendo com drogas? E os pais não lutando por suas casas. Deixa, vamos ver até onde vai dar. Vai dar lá mesmo, onde você sabe. Ou na casa de recuperação, numa cadeia, num cemitério, é isso aí. Então nós precisamos cuidar. Agora, estamos fazendo nossa parte? Sim. Amém. Orando, mas agindo. Falando, exortando, orientando os nossos filhos. Então lutem. O lutar é isso, é com armas espirituais. E tenha consciência que nós estamos numa batalha. Isso aqui, irmãos, não é falar de, que é só guerra. Não, não é isso. Porque as pessoas hoje estão cansadas também. É muita guerra, é muita coisa, é crise, é fome, catástrofes e etc. As pessoas estão cansadas. Hoje, muitos casamentos estão se desfazendo porque não entenderam que estão na guerra espiritual. Quando você estiver brigando com a sua esposa ou com seu filho, comece a orar. No secreto, né? Às vezes até baixinho. Não precisa gritar para Satanás ter que ouvir, ter que bater em retirada igual a gente ouve. Não é bem assim. Ou ore para que o Senhor ouça a nossa oração e naquele momento é desfeito. Quantas vezes nós fomos em brigas mesmo de casais, famílias, e começar a orar ali em silêncio. Senhor, que venha cair por terra tudo isso, que o Senhor venha aqui, fortalecer, venha dissipar todo o mal, e orando, daqui a pouquinho cessa. Mas aí naquele calor da emoção, né, um grita para cá, outro grita para lá, aí um pega uma faca, outro pega um revólver, outro pega alguma coisa, outro pega uma espada do Jiraya, e aí vem. Outro vem, aí não dá certo. Aí a família toda, né, começa. Então esse cuidado da luta pela nossa família, essa consciência de batalha, precisa acontecer, porque muitas famílias exigem vigilância constante, né, de vez em quando não. Oração e ação, essas duas coisas. Agora, irmãos, nós precisamos conhecer nosso inimigo. Quem que é o diabo? Eu conheço quem é o diabo? Eu sei quem é meu inimigo? As pessoas sabem. Se as pessoas não gostam de você, elas vão começar a sondar a tua vida, ver a tua vida, como que funciona, o que você não gosta, para jogar contra. E assim vai indo. Precisa conhecer o inimigo. E o inimigo das nossas almas é quem? É o diabo. Agora eu conheço ele. Ele vem com chifrão, ele vem, não é assim. Ele vai agir de outra forma. E as estratégias do diabo vai mudando também. O inimigo não é seu cônjuge. O inimigo não são seus pais. O inimigo é Satanás. Não fica olhando para sua esposa, para seus filhos. Esse é o diabo. O diabo está aí, dentro desse moleque. Não. A gente ouvia muito isso, né? Olha o capeta ali, em forma de gente. Embora alguns pareciam mesmo, né? Mas não pode falar isso, né? Ele trabalha para dividir e confundir as famílias. Então, gente, o diabo ele vai vir dividir as famílias. Dividindo a família, está tudo certo. Enfraquece a igreja, enfraquece toda a família, os filhos. Embora o diabo ele é inteligente, porque ele é uma pessoa, tá? Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele tem intelecto, ele pensa, ele é inteligente, ele é astuto. Então ele vai esperar o momento certo. Embora tudo isso, ele continua sendo uma criatura. Apesar dele ser poderoso, não ter todo o poder, ele ainda é uma criatura de Deus. Deus o criou. Embora ele se rebelou contra Deus, ele é uma criatura. Mas ele é limitado e foi vencido por Cristo na cruz. Então ele foi vencido. Então hoje ele não tem poder contra a tua vida, que maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Lembre-se disso. Use as armas certas. Eu vou lutar contra o diabo como? Vou pegar um 3/8 e cadê você? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Cadê tu? E ficar assim, Vem cá, se você for homem. Olha só. Isso aí também já é querer. O objetivo do diabo é causar divisão. E o de divisão é um prefixo latino, que significa divisão, que significa dois. Dois pensamentos. Então agora eu vou para cá, você vai para lá. Duas visões diferentes. Eu vejo de uma forma, você vê de outra. É isso. Divisão. Duas visões diferentes.
É isso que ele vai fazer. Agora a unidade se divide. Agora a família está pensando cada um de uma maneira. Isso não é unidade. Cada um está pensando diferente. Aí precisa lutar pelas famílias. Eu vejo dessa forma e não sei o que, e por aí vai. Irmãos, uma vez eu contei uma ilustração. Deixa eu colocar aqui. Teve a Revolução Americana por volta de 1760 até quase 800, contra a Inglaterra. E aqui você vê que de um lado um exército americano, isso aconteceu mesmo, e de outro lado o exército britânico. E naquela conversa, os dois comandantes, conversando, vamos cessar a guerra, vamos cessar. E até então eles conversando. Só que de repente houve-se um tiro lá do meio. Ninguém sabia de onde veio esse tiro. Isso aqui está no livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Muito bom esse livro. Começa, quando escuta um tiro, os dois comandantes já começam, manda, e começa aquela guerra. Começa a guerrear aqueles rifles, Aí começa a luta para cá, luta para cá. Quando dá uma cessada e os comandantes vão conversar, mas por que você que iniciou o tiro? Mas não foi nós, não foi o nosso exército. Foi de vocês, não foi o nosso. Ou seja, naquele meio ali, tinha um traficante de armas. Tinha um camarada que vendia armas e munições. Ou seja, tinha uma terceira pessoa envolvida. Então ele deu um tiro para começar a guerra, então ali tinha uma casinha ali. Aqui foi praticamente um deserto. Então ali havia um camarada que vendia. Então ele queria causar uma divisão, queria causar uma guerra para isso mesmo, para ele vender. Agora o que nós trazemos para a nossa casa? Você briga com a sua família, não estou falando só cônjuge, vai ter uns filhos ou seus pais, e de repente você não sabe por que aquilo aconteceu. Já aconteceu com você? Você brigou e está ali o pau fechando, um negócio feio ali. Por que nós estamos brigando? Não sei. Não sei também. Essa terceira pessoa. Satanás, o papel dele é esse. Então, o inimigo das nossas almas, ele age dessa mesma maneira. Ele manda alguma coisa, ou ele sopra alguma coisa naquela... Principalmente se a pessoa está fraca espiritualmente. Ela vai dar brecha. Então, por isso é o nosso cuidado com isso. Eu preciso me revestir da armadura de Deus para enfrentar as coisas do diabo. Abra sua Bíblia na Efésios, capítulo 6. Irmãos, se você pudesse ler esse trecho todos os dias, é muito bom. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda isso, que na hora da briga ninguém vai pensar dessa forma, Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Olha só, você vai vestir a armadura de Deus e resistir no dia mau, no dia que vai precisar dela. Não vai ser todo dia. E permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, que ele vai lançar, não vai ter jeito. Usem o capacete da salvação, porque o capacete é o principal, você foi salvo, então hoje você tem condições de revestir dessa armadura, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, está vendo? A ação. E perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia nunca falou, ore e fica sentado, nunca. Estejam atentos, olha, cuidado, o diabo está aí, o inimigo das vossas almas é Satanás. Não, a sua luta não é contra pessoas. E nós estamos achando que a minha luta é contra aquele irmão que está brigando comigo, é meu tio, é meu chefe. Tem algo por detrás muitas vezes. E nós não estamos conseguindo ver, porque isso é algo espiritual, discirna isso, espiritualmente falando. Não lute com armas humanas, lute com armas espirituais, para que você vença, se fortaleça no Senhor.
Amém? Vou me fortalecer em Cristo agora, não vou me fortalecer agora em minha pessoa apenas. Olha, eu consigo, eu posso, eu tenho essa capacidade, tenho sim no Senhor. Aí eu tenho. E a oração, a palavra, a fé, a justiça, a salvação. Então sim, a oração e a vigilância. Assim como Neemias, orando, trabalhando, mas ao mesmo tempo vigiando. Eles demoraram apenas 52 dias para reconstruir os muros. É um tempo recorde. E os inimigos ficaram mais furiosos ainda. Não é possível. E hoje nós temos inimigos, irmãos. Nós sabemos que é espiritual. Inimigos assim, aqueles que não gostam do teu sucesso, do teu avanço, daquilo que você está fazendo, incomoda as pessoas. Às vezes você começa algo, começa um novo trabalho, começa uma escola, uma faculdade, um curso, já começa pessoas já, vindo para cima de você, te desanimando, mandando algo, sabe? Nas entrelinhas ali, ó, te desanimando. Precisamos cuidar com isso também. E Neemias, lá em 4:13, ele fala assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Ou seja, eles estavam armados. E hoje, trazendo nossos dias, as nossas armas são armas espirituais. Estamos armados espiritualmente. Você, com oração, você pode vencer alguém armado na tua frente, sabia disso? Eu já vi vários testemunhos assim. De pessoas ali, ó, pronto para dar um tiro e a pessoa, no espírito de oração ali, vencer. Então, hoje, nós temos essas armas à nossa disposição. Então, muitos lares hoje estão quebrados, mas por conta disso. Mas há tempo. A boa notícia é que dá tempo ainda de nós retornarmos para o Senhor. Nós colocamos uma frase lá, Jesus está voltando. Parece que Jesus não está voltando, né? Parece que muita gente está vivendo como se Jesus não voltasse mais. E eu estou preparado? Eu estou preparado para a volta de Jesus? Então tudo isso faz parte da nossa família, da nossa casa, porque isso vai induzir o nosso caminhar no dia a dia. Se eu acredito que Jesus vai voltar. Se eu acredito nisso, eu vou sempre entendendo que Deus está chamando a minha vida, Deus está chamando a cada um de nós para reconstruir a nossa casa, porque tem muitos lares quebrados, e nós vamos agora proteger a nossa casa. Não vacile. Às vezes nós achamos, eu acho que é melhor isso acontecer. Às vezes não. Então ore para Deus te dar sabedoria. Assim como Neemias, né, as famílias estavam armadas e posicionadas, vigilantes e estavam unidas também. Então, irmãos, é hora de nós lutarmos. Hoje nós temos condições e a graça de Deus para vencermos o inimigo. Vencermos o inimigo das nossas almas, aquele que quer destruir você. Semana passada oramos pelo irmão Zé e irmã Iraci, 50 anos de casados. Você sabia que é uma estatística? A gente não fica falando isso, porque há muitas pessoas que pegam, verdade, é verdade. Uma estatística de 2022, 2023 e 2024, que cresceu mais de 150% o número de divórcios. E quando há um divórcio, a família toda sofre. Não é somente aqui, é tudo aqui. Então, esse cuidado que precisa ter, porque quem já divorciou sabe que não é simples, não é tão tranquilo, muitas vezes. Então, cuide, ore por sua casa. Eu não estou falando somente de divórcio, dos nossos filhos. Tem que ficar vigilante, olhando e orando por eles e agindo. Então, entenda que não é somente ficar orando, mas também vigiando e agindo também. Então, é hora de nós lutarmos como igreja. O mundo precisa de famílias vitoriosas e famílias corajosas. Amém? As pessoas desejam ver isso em nós. Pessoas que têm coragem de lutar e falar assim, eu oro pelo meu filho sim, todos os dias. Eu oro pela minha casa todos os dias. Se posicionar. E Deus abençoa a nossa vida. Deus abençoa a nossa casa. Ao mesmo tempo que pessoas têm afastado dos caminhos, outros estão buscando. Outros estão lutando por suas casas. Isso é muito bom. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. É com muita alegria que estou aqui para agradecer os irmãos. E eu anotei todo mundo aqui para não esquecer de ninguém. Então eu gostaria de agradecer a Sabrina. A Sabrina, ela doou todo o macarrão e o shoyu para o nosso yakisoba. A dona Vera, que doou toda a couve. Tem um irmão aqui da nossa igreja, ele não quer que fale o nome dele. Mas ele foi totalmente usado por Deus também e doou todas as marmitas.
sacolas e fita que a gente precisava. A Bruna, ela doou alguns quilos de peito de frango. E ao Alex, que nos abençoou, emprestou umas 2 panelas assim enormes, que foi uma mão na roda, e nos ajudou com tudo isso. Quero agradecer aos irmãos que se levantaram e alguns Deus tocou no coração e doaram seus dinheiro. Também agradecer a Fatinha, a irmã Cida, que nos ajudaram na sexta-feira, e a Lara, que veio nos socorrer no sábado. Mas, irmãos, em especial agora, eu gostaria de agradecer a Simone, a Silvia, Ana Júlia e muito, muito mais ainda a Luísa. Cadê a Luísa? A Luísa, ó, tá vendo? Ó, pessoal, olha lá para trás, a Luísa, aquela menininha ali, mocinha linda de Deus, de Jesus, de 10 anos. Ela tinha uma energia assim especial, fora do comum. A gente ali cansada e ela, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? E ajudava, irmãos. Então, assim, vocês, mulheres, essa equipe maravilhosa, essa igreja de Deus, tudo isso foi feito para a honra e glória do Senhor, graças a vocês. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Eu quero agradecer imensamente todos os que venderam. Irmãos, foram 140 marmitas vendidas, conseguimos fazer algumas a mais e ainda beneficiamos o projeto Raízes. A Silvia, no mesmo dia, pegou algumas marmitas assim que acabou, gente. A gente fazendo ali desde as 8 horas da manhã, trabalhando. Depois que acabou, limpamos tudo. A Silvia ainda teve a disposição, Deus tocou no coração dela, ela levou essas marmitas para essas crianças naquele bairro, assim, longe, naquela hora. E, irmãos, isso só pode vir de Deus. Quero muito agradecer vocês, igreja. Deixa eu ver se não está faltando mais nada. A Silvia falou que eles amaram, né, Silvia? Eles amaram. Igreja, é isso. Estamos trabalhando. Irmãos, isso é trabalho. Nós, como igreja, não temos o costume de constranger os irmãos a fazer nada forçado. Quero dizer aqui que todos esses irmãos aqui que doaram alguma coisa, que doaram dinheiro, foi totalmente de livre, espontânea vontade. Nenhum de nós, vocês não verão aqui nenhum de nós, indo até vocês e pedindo algo ou forçando algo. Então, que Deus retribua vocês, porque foi de coração mesmo que vocês fizeram isso. Que Deus possa abençoar a família de vocês, a casa, o lar, que nada falte na mesa de vocês, porque somente o nosso Deus pode fazer isso. E estamos aqui, irmãos, somos uma família. Se algum de vocês precisarem de algo, por favor, comunique. Comunique a nós, aqui somos família. Podemos fazer algo uns pelos outros, amém? Que Deus os abençoe. Eu não posso deixar de agradecer o meu marido Edson. Eu não posso, porque ele teve que correr várias e várias vezes no mercado, coisas assim. Ele foi o principal também. Sem ele, eu não conseguiria ir. Foram mais de 5 mercados, irmãos. E era ele que estava fazendo esse corre. Muito obrigada, amor. O Edson e a Miva essa semana foi uma correria só, né? Então Deus abençoe muita vida de vocês, tá bom? E como ela falou, tá precisando de alguma coisa? Comunique, fale, tá bom? Nós estamos aqui para isso, para te ajudar, principalmente em oração, né? E orientação naquilo que for preciso, e também, irmãos, em outras áreas, né? Porque um irmão vai ajudando o outro. É assim que a igreja vai caminhando. Terça-feira, nossa célula lá na casa do Tidolfo, da Regina, tem sido uma bênção, às 20 horas. Rua João Batista Botelho, 1192, 20 horas, vocês são nossos convidados. Então, você mora lá por perto também. Quarta-feira, nosso culto aqui na igreja, às 20 horas. Participe, tem sido um tempo abençoado. Quinta-feira, tá aí? Reunião das lendas. Boa noite, igreja. Vai ser rapidinho, tá? Já vou aproveitar o gancho da Mívia, que ela falou da nossa igreja, que é bem unida, tudo, e realmente, né, semana passada, nós precisamos ainda, né, fazer a limpeza do terreno lá do lado. Na segunda-feira eu fiz uma proposta no grupo lá dos homens, para comprarmos um aparador de grama, para termos para a igreja, porque sempre foi meio dificultoso essa parte, em conseguir emprestado de alguém para conseguir fazer a limpeza lá.
No mesmo dia lá todo mundo topou tudo e compramos um aparador de gramas para a igreja. Então, realmente a igreja é compromissada, né? O pessoal aqui realmente veste a camisa. Então, agradeço os irmãos. E aproveitando, queridos, quando quem estaciona lá, viu que a grama já está um pouco alta tudo, sem milindre nenhum, já pode avisar para nós, por favor, que eu, né, o cerqueiro, alguns homens aqui que não estacionam lá, a gente não consegue ver toda vez como é que está a grama, só consegue ver quando já está bem alta. Então, quem normalmente estaciona lá, já avisa para nós, sem problema nenhum. Passa ali, se me vê lá, tudo, algum cerqueiro, ou qualquer homem aqui, ó, a grama lá já está crescendo um pouco. Nos avisa que a gente vai lá e já corta para não deixar crescer muito, porque aí dificulta o corte. Amém? Então, agradeço os homens. Quinta-feira vai ter a nossa reunião. Reforço, né, quem não está no grupo, me procura o pastor, a gente vai adicionar vocês. É uma bênção, nosso encontro. Nossa reunião também vai ser uma bênção nessa semana. Já estou planejando algo para junho, que também vai ser uma bênção. Então, irmãos, não percam. E aproveitando também outro gancho da pregação de hoje, eu já quero deixar uma pergunta para os irmãos sobre o que os irmãos têm em casa. Que aí a gente vai falar sobre isso na quarta-feira no culto. Então, se os irmãos quiserem continuar essa pregação que o pastor falou hoje, não faltem quarta-feira no culto. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Então, ó, tá lançado o convite, hein? Em nome de Jesus. Quinta-feira estamos aí também. Próxima, Vinícius? Nesse próximo sábado vai ter o cinema aqui na igreja, tá bom? As famílias aí, ó, convide pessoas, pode convidar quem você quiser, pode trazer, traga a sua pipoca, traga o teu refrigerante. Quem não toma, traz água. Se não traz água, tem água ali, mineral. E convide todo mundo. Sábado às 19, tá? Às 19 horas, aqui na igreja, tá bom? Vai ser bênção. E Casas de Paz, nós estamos orando para que isso vai ser uma bênção, né? Não vamos desanimar, não. Próximo, curso de integração. Converso com minha esposa para você integrar-se aqui na nossa igreja. E também o Quilo do Amor. A Jo vai falar hoje, depois. Boa noite, irmãos. Eu conversei com o pastor semana passada sobre o Quilo do Amor, né? A gente tem deixado a caixinha para ofertas lá atrás. Mas a gente conversando, resolvemos que vamos colocar aqui. E quem sentir no coração de colocar uma moedinha, não precisa ser grandes ofertas, mas o que você tiver no bolso, na bolsa, uma moedinha perdida, coloca ali. Porque com isso, a gente vai comprar o que falta para montar a cesta. Nós temos 3 cestas básicas montadas. Quem precisar pode falar comigo. E outra coisa que a gente decidiu é trazer alimentos não perecíveis. Porque o arroz, o feijão, o macarrão, eles acumulam aqueles bichinhos muito rápido. E, às vezes, o alimento fica ali, o arroz na cesta, um mês, já começa a juntar as baratinhas, os bichinhos lá, não sei como chama aquilo. Então, a gente decidiu assim, que com a oferta, a gente compra o arroz, o feijão e o macarrão, que é o que acaba juntando muito rápido, né? O besourinho. Então, a gente decidiu assim, então, tragam alimentos não perecíveis, tá? Quem sentir no coração, não, eu vou levar o arroz, eu vou levar o macarrão, pode trazer, gente, não tem problema nenhum. A gente vai só tentar levar mais rápido essa cesta. Então, quem precisar, fala, porque o alimento não pode ficar ali muito tempo. Tem que ser doado rápido, tá bom? Obrigada, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Chega perto da pessoa da sua família. Chega perto aí de alguém da sua casa. Chama a minha esposa aqui. Graça e paz, irmãos. Vamos orar por nossas casas? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado diário em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que mesmo em meio a lutas, o Senhor é conosco, ó Deus. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem guardado, Senhor, a vida dos nossos filhos, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família aqui representada. O Senhor conhece, Senhor, o mais íntimo do coração de cada um. Conhece, ó Deus, que cada um necessita do Senhor, ó Deus. Que cada um, a sair daqui, Senhor, venha sair com suas forças renovadas, com a esperança, ó Deus, que no Senhor nós podemos todas as coisas, Senhor. Porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós
do que aquele que está no mundo. Que o Senhor possa estar guardando as nossas casas. Supre, Senhor, necessidade de cada família aqui representada. Deus, que cada homem, Senhor, cada pai, Senhor, possa ter o sustento diário, Senhor, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, a vida dos nossos filhos. Ó Deus, livra eles de todo mal, na escola, Senhor, na faculdade, no trabalho, no ir e no vir. Ó Deus, que eles possam ser guardados pelo Senhor. Que nós, ó Deus, como pais, nós possamos descansar, sabendo que o Senhor tem guardado a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, colocamos a vida daqueles que estão enfermos, a família do Tony, Senhor, visite cada um. Deus, que o Senhor leva do seu renovo, Senhor, sobre eles, da tua cura. Também, Senhor, a vida da Alice, que o Senhor possa estar curando, restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, que domingo, Senhor, nós possamos estar todos reunidos, ó Deus, para estar exaltando e engrandecendo o seu nome. E obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado e tem sustentado as nossas vidas. E nós te louvamos, ó Deus, por cada um que está aqui, por cada um que faz parte, Senhor, dessa família, Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando o Breno. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? O Breno é a primeira vez hoje, sobrinho da Nath, do James. Depois o Breno vai receber uma lembrancinha da igreja, tá bom? E também o Vinícius e a Amanda, tá ali. Mais uma vez, obrigado, tá bom? Pela presença de vocês. É sempre bem-vindos. E todos vocês, irmãos, Deus abençoe. E qualquer coisa, estamos aí, tá joia? Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Muito obrigado. Tem um cafezinho ali atrás, ó. Supimpa. Deus abençoe.